Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos aqui hoje falar sobre a conjunção de Marte com Saturno, que iniciou agora dia 3 de abril e vai até dia 18 de abril. Não falei sobre essa conjunção dentro da previsão semanal, porque ia ficar um vídeo muito extenso, então preferi fazer um vídeo separado aqui. Então vamos lá. Toda conjunção, ela ativa sempre, claro, energias que um povo, uma nação, uma organização, uma pessoa específica já plantaram em algum momento. Então a conjunção ela ativa essas energias e, claro, coloca isso em acontecimentos. E vou falar aqui então do ponto de vista, em primeiro lugar, individual, como que essa conjunção nos afeta, porque esse é o foco, né? Esse meu canal aqui é dedicado à astrologia, numerologia, autoconhecimento, espiritualidade. E vou falar um pouquinho também dessa briga aí que está acontecendo, né? Quem gosta de acompanhar o jogo político nacional e internacional, vocês estão vendo aí que está acontecendo todo um jogo de poder, toda uma briga aí, vou falar um pouquinho sobre isso, como que essa conjunção também de Marte com Saturno tem ativado essa questão. Então, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta, e vamos lá, vamos falar aqui então do ponto de vista individual, dos dias 3 de abril até 18, esses 15 dias, o que que essa conjunção Marte e Saturno está nos trazendo. Bom, nós temos que olhar do ponto de vista astrológico que os astros são símbolos e nós temos que interpretar isso. Então, basicamente, Marte está relacionado a uma postura mais enérgica, a um início, um começo, um recomeço. E Saturno está relacionado com estrutura ou reestrutura. E obviamente que Saturno também está diretamente conectado com figuras de autoridade. Por isso que nós estamos tendo aí essa briga, Marte em relação com Saturno, que são as figuras de autoridade no país e no mundo. Agora, individualmente, como que a gente pode usar bem essa conjunção Marte com Saturno? Marte é renovação, inícios, ímpeto, novas sementes. Saturno na astrologia tem muito a ver com o nosso senso de dever, a nossa carreira, a nossa vocação, o nosso chamado. Então aqui está a grande chave a nível individual. E para fazer essa renovação, esse ímpeto, essa nova semente, essas novas oportunidades em âmbito vocacional, e quando eu falo vocação, eu me refiro a qualquer chamado que nós tenhamos a nível profissional, remunerado, ou a nível também não remunerado, porque nós temos muitas vezes uma vocação, um chamado da nossa alma que não é remunerado, mas é um chamado e nós temos que colocar isso para a sociedade antes da gente abandonar esse corpo aqui. Então, antes da gente abandonar o mundo manifestado aqui, antes de desencarnarmos, literalmente, nós temos que deixar um legado, uma missão, uma vocação para a sociedade. Então aqui nós temos já um primeiro ponto. Durante esses 15 dias é um excelente momento para a gente renovar, plantar novas sementes, ficarmos atentos a novas oportunidades, principalmente quando se trata de carreira, vocação, trabalho. Mas para que isso aconteça, o essencial por detrás disso é renovarmos as nossas energias instintivas. Marte, ele tem muito a ver com essa ideia do ímpeto, da força, e muitas vezes com energias muito instintivas que nós temos. Então, justamente quando Saturno se une com Marte, essa conjunção acontece a cada cerca de 2 anos, mais ou menos. Nós temos aí um momento para reestruturar e planejar melhor e disciplinar melhor o nosso ímpeto. E perceber se a gente não está querendo agir antes do tempo, se nós não estamos na inércia. Também perceber se nós não temos que reestruturar e dar uma lapidada também na forma como nós nos impomos, na forma como a gente conquista as coisas. Como eu falei, se a gente está sendo impetuoso demais, ou estamos ficando na inércia, é momento de reestruturar isso, 15 dias para gerar essa reestruturação. Então saber o momento certo de agir, saber o momento certo de esperar, segurar muitas vezes o nosso ímpeto, segurar restrições é Saturno. E claro, tem tudo a ver com essa questão mais coletiva de autoritarismo, censura, enfim. Mas o Saturno, ele segura. Marte é o ímpeto, é a força. Isso pode ser usado de uma maneira positiva. Se nós estamos impetuosos demais, caindo numa agressividade, por exemplo, é o momento de segurar isso. Só que nós não podemos cair naquele ponto de acharmos, bom, eu só vou agir quando eu estiver com tudo pronto, quando tudo estiver bem, quando a economia do país estiver legal. Não, isso muitas vezes não é digamos, uma prudência. Isso muitas vezes é uma insegurança de nossa parte, um medo, uma falta de coragem.
Então é um momento sim de segurar o nosso ímpeto, mas principalmente para reestruturar o nosso ímpeto, para que ele não fique nem na inércia e nem nessa excessiva, por exemplo, ambição e nesse excessivo desejo de passar por cima das pessoas, de querer ser melhor do que os outros. Não. Nós temos que ser melhor do que nós mesmos, melhor do que fomos ontem. É a única comparação que nós temos que fazer e é a única, entre aspas, competição que nós temos que fazer. E também, como Marte e Saturno estão em conjunção aí nesses 15 dias, né, até o dia 18 de abril, é momento também da gente pegar e renovarmos as nossas limitações internas, porque Saturno tem a ver com essas limitações. O que nos prende, o que nos segura. E muitas vezes, claro, conversando aí já com milhares de pessoas nos últimos anos, nos meus atendimentos, tenho percebido que muitas coisas que nos seguram, como se fosse uma rédea muito curta, são elementos do nosso inconsciente, são elementos da nossa criança interior, são elementos que estão conectados ali com coisas que estão lá atrás, lá do passado e que nos prendem como uma âncora e não funcionam de fato como um trampolim. Por quê? Porque deveriam funcionar como um trampolim, não como uma âncora que nos prende ao passado. Então esses 15 dias aí, internamente e individualmente falando, o momento de renovarmos as nossas limitações. E como eu falei, externamente isso pode se manifestar numa renovação no nosso chamado, na nossa vocação, na nossa carreira também. E entendermos também que com essa conjunção Saturno com Marte, nós só vamos conquistar os nossos objetivos, metas, sonhos com muita paciência. Saturno pede isso, ele aponta para Marte e diz: filho, filha, faça com planejamento, faça com estrutura, use um método, seja perseverante, seja constante. Mas não ache, não acredite que as coisas vão acontecer do jeito e no horário e no momento que nós queremos. Não. As coisas têm um momento para acontecer. Então é um momento, sim, sem dúvida, né, para usarmos essa nossa energia física, o nosso ímpeto e a nossa força, representados por Marte, a energia masculina em todo ser humano, tanto nos homens quanto nas mulheres. É momento a gente usar essa energia para realizações concretas. Saturno. Essa é outra leitura que nós podemos fazer. E também, claro, se nós não cuidarmos durante esses 15 dias, pode nos faltar um pouco de autoconfiança, porque Saturno vai ficar bloqueando demais o nosso ímpeto, a nossa força. Pode se manifestar dessa maneira? Pode. Então temos que ficar atentos. E como falei também, ficarmos atentos para não cairmos nessa ambição desmedida. E bom, sobre essa questão coletiva, Marte e Saturno, né, uma briga, um conflito, uma postura mais enérgica entre autoridades, seja do Brasil ou seja fora do Brasil, autoridades, figuras de autoridade do mundo. Sobre esse assunto, não vou me ater tanto aqui, mas eu vou deixar 3 vídeos aqui na descrição desse meu vídeo, 3 vídeos que, assim, apresentam um pouco melhor da minha visão acerca do que acontece no atual sistema, no Brasil, no mundo, enfim, do que acontece hoje a âmbito coletivo. Eu não gosto muito de rótulos, né? E hoje as pessoas adoram colocar um rótulo. Se eu usar uma palavra aqui, as pessoas vão me rotular de alguma coisa. Se eu usar uma outra palavra, outras pessoas vão me rotular de outra coisa. Então eu evito rótulos e não me encaixo em nenhum grande rótulo que existe hoje. Não gosto disso. Mas tenho a minha posição, obviamente. Eu estou vendo o que está acontecendo. Então, em relação a esse assunto, né, do Elon Musk com Alexandre, bom, Marte, conflito, Saturno, autoridades. Então, lembrando, essa conjunção e todas as conjunções, elas ativam elementos que as pessoas, empresas, nações já plantaram em algum momento. E principalmente Saturno, ele traz as coisas à tona, muitas coisas escondidas. Isso é Saturno. Saturno muitas vezes ele não quer saber. Ele vai lá e ele mostra, ó, 1 mais 1 é 2 e ponto final. Então, às vezes, muitas coisas que estão escondidas, reprimidas, mal assimiladas, escondidas, Saturno traz à tona. Então pode estar se conectando aí com esses acontecimentos. E também Saturno, obviamente, ele vai ativar, e já está ativando, claro, a nível nacional e internacional, ele ativa, claro, naturalmente, e inclusive nós estamos no ano de Saturno, já fiz vídeo aqui no meu canal também. O ano de Saturno, ele ativa um pouco mais essa energia do autoritarismo, ou seja, as coisas vêm de cima e quem está abaixo tem que literalmente só baixar as orelhas e ponto final. Não há o que questionar.
Isso é próprio, claro, de qualquer sistema de regime, enfim, autoritário. Isso já aconteceu em vários momentos históricos. Isso, obviamente, quem tem olhos para ver está percebendo isso não só aqui no país, mas está percebendo isso no mundo. E ao mesmo tempo que nós estamos nessa energia de Saturno, né, estamos no ano de Saturno, março de 2024 até março de 2025, nós estamos num ciclo de 36 anos, março de 2017 até março de 2053, nós também estamos dentro de um ciclo de 36 anos de Saturno. Só que junto com isso, com essa energia saturnina, como já falei também aqui no meu canal, Plutão entrou em Aquário agora, vai entrar em Aquário principalmente em 2025 de vez, e vai ficar aí uns 20 anos mais ou menos. Plutão em Aquário faz também com que a força das massas se levantem novamente. Claro que, dependendo desse uso, pode ser de manipulação ou uma força das massas que é um pouco mais consciente. Vai depender, claro, dos próximos anos e décadas aí como isso vai se manifestar. Então, como falei, eu não vou entrar muito no mérito e dizer quem está certo, quem não está, porque é aquilo, é um jogo, né, um jogo de poder, literalmente como eu brinco sempre, é um BBB, né, e eu, assim, eu não olho o BBB, mas eu adoro e gosto pessoalmente de, muitas vezes, ver o que está acontecendo no país e ver o que está acontecendo no mundo, mas é isso. Olho, né, dou uma olhada ali, abro a cortina, dou uma olhada no que está acontecendo, fecho a cortina e vou tocar minha vida, porque, pessoal, como dizem os estoicos, existem coisas que dependem de nós, outras coisas não dependem. E se a gente fica o dia todo colocando energia em coisas que não dependem, é automático, é simples. As coisas que dependem de nós não vão ser feitas. Nosso trabalho, nossa família, nossos afazeres, cuidados com a saúde física, cuidados com a saúde psicológica, etc, etc, etc. Então eu só trouxe à tona aqui esse assunto, né? Eu não gosto de entrar muito nesses assuntos polêmicos do que estão acontecendo no mundo hoje, porque é isso, são coisas às vezes muito efêmeras, que não há uma espiritualidade de fato por trás, há muito jogo, né, de poder, como sempre falo, muita troca de favores, muito jogo de interesses, então eu evito de entrar muito nesses assuntos, mas está acontecendo aí, Marte e Saturno estão em conjunção, estão alinhados nos céus, então estão trazendo aí essas energias. Repito, vou deixar aqui 3 vídeos que recomendo aqui para entender um pouco melhor como que funciona o sistema, são vídeos aqui no meu canal, e fica uma sugestão então para quem quiser aí entender um pouquinho melhor, vou deixar aqui na descrição esse link dos 3 vídeos. Como sempre, né, repito então, vamos fazer o que depende de nós, e como sempre então, deixe seu like, se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe esse vídeo com quem possa ser beneficiado também por essas breves reflexões. E até o próximo vídeo. Uma excelente semana para todos vocês e um fraterno abraço.